Então, gente, nós vamos corrigir agora as questões sobre queda livre. Primeira questão. Um astronauta está na superfície da Lua quando solta simultaneamente duas bolas maciças, uma de chumbo e outra de madeira, de uma altura de 2 metros em relação à superfície. Nesse caso, podemos afirmar que... Então, gente, faltou a gente comentar isso aqui na aula teórica, mas vocês devem ter lembrado disso aí das aulas do primeiro ano, que o Galileu, né, que foi quem fez uma experiência, que falou de uma experiência de soltar 2 corpos da superfície da Torre de Pisa e, independentemente das massas desses corpos, se a gente desconsiderar a resistência do ar, eles vão chegar com a mesma velocidade, né? Eles vão chegar juntos no chão, independente da massa. Tem até um vídeo muito interessante no YouTube, vocês podem procurar aí, eu vou ver se depois eu acho, eu marco lá para vocês, que mostra direitinho um experimento que fizeram no laboratório, que conseguiram criar uma região de vácuo e eles soltam uma esfera de metal e uma pena, né? E como você tem, aí prova que realmente eles caem, filme em câmera lenta e mostra eles caindo juntinhos. Ou seja, Galileu estava certo, né? Desprezando a resistência do ar, independente das massas, os corpos vão cair com o valor da aceleração da gravidade. Eles partem da mesma velocidade inicial, zero, e vão ser acelerados igualmente com uma aceleração igual da gravidade. Então, eles vão sempre cair juntos. Então, a bola de chumbo chegará bem antes da bola de madeira? Não. A bola de chumbo chegará bem depois? Não. A bola chegará no chão um pouco antes? Não. A bola chegará no chão ao mesmo tempo que a bola de madeira? Letra D. Tá certo, gente? Então, no vácuo, os corpos chegam juntos, se lançados de uma mesma altura, independentemente das suas massas. Uma bola é lançada verticalmente para cima. No ponto mais alto de sua trajetória, é correto afirmar que a velocidade e a aceleração são respectivamente. Lembra que eu falei? Ele sai com um VO e chega lá no topo, o que acontece? O V final dele é 0, mas a aceleração continua sendo G. Né? A aceleração não é nula, ela não se anula, você não fica com gravidade 0. Então, o que acontece? A velocidade é 0 e a aceleração é diferente de 0. Número 3. Numa prova de atletismo, um atleta de 70 quilos consegue saltar por cima de uma barra colocada paralelamente ao solo, a uma altura, então vamos lá, massa de 70 quilogramas, altura de 3,2 metros. Para conseguir esse feito, é preciso que no momento que deixe o solo, a componente vertical da velocidade tenha módulo de. Então, ele vai lançar verticalmente para cima, eu quero saber qual é o VO dele. E eu sei que a altura que ele tem, que ele vai alcançar, é de 3,2 metros, certo? Então, que fórmula que a gente pode usar? O V final dele, né? Ele vai dar um pulo, ele para depois mudar o instante a posição do movimento. Nós não temos, eu sei que o V final dele é 0, eu quero saber o VO e eu não tenho tempo. Então, nós vamos usar o quê? Torricelli, eu não tenho tempo, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2GH, certo? Nesse caso, V é 0, VO eu quero saber, 2 vezes G, que é 10, pediu para usar 10, vezes a altura, que é 3,2. Então, V ao quadrado vai ser 32 vezes 2, 64, V igual a 8 metros por segundo. Aqui a gente pode colocar menos, tá, gente? Porque o que acontece? O movimento é de subida, tá contra a gravidade, tá? Porque senão aqui vai dar negativo, mas vai dar negativo e raiz de negativo não existe. Vocês podem questionar isso, mas por quê? Como ele tá subindo, a gente coloca negativo aqui porque ele tá contra a gravidade. Resposta certa, letra D. Né? Podia usar direto também, VO igual raiz de 2GH, igual a gente colocou lá, dava direto também, certo? Número 4. De um ponto localizado a uma altura H do solo, lança-se uma pedra verticalmente para cima, no local de G igual a 10. Então, presta atenção, peguei aqui um ponto, ó, a uma altura H do solo, então tá aqui é o solo. Aqui está a altura da H e daqui que eu vou soltar a bola, presta atenção. Então, lançou ela, então ele tem um VO aqui. A figura a seguir representa em gráfico cartesiano como a velocidade escalar da pedra varia em função do tempo entre o instante de lançamento, que é o tempo 0, e o instante que chega ao solo. Então, presta atenção, gente, qual que é o VO dela aqui?
Olha, o instante de lançamento é um instante tempo zero. Ele sai com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. E a aceleração de g é igual a 10. Ok? Beleza. Agora vamos analisar. O que ele pede? Em que instante a pedra retoma ao ponto de partida? Presta atenção. O ponto de partida é aqui, ó. Esse aqui é o ponto de partida. O que ela tem que fazer? A pedra tem que subir, ela vai até o topo, ela chega até aqui. Depois ela desce e ela vai até o chão. Então ela tem dois movimentos aqui. Um que é de subir e descer e chega aqui de novo, e o outro que é essa queda aqui. Então, esse daqui não é um simples movimento, lançamento para cima, que ele vai e volta para o mesmo ponto. Ele vai, passa pelo mesmo ponto e ainda cai. É como se você jogar alguma coisa sentado da sua carteira, você vai jogar e o que você jogou vai cair no chão ao invés de cair na sua mão, ok? Então, vamos lá. Ele quer saber em que instante ele retoma ao ponto de partida, que instante que ele chega aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Lá em cima, o que acontece com ele lá no topo? No topo, a velocidade dele é igual a quanto? A zero, não é? Então, ele sai com uma velocidade de 10 metros por segundo e chega no topo com velocidade zero. Vamos ver no gráfico, depois de quanto tempo que ele atinge V igual a zero. Olha aqui, o que é isso aqui? V igual a zero. Aqui ele está onde? No topo. Quanto tempo ele gastou para chegar no topo? Ele gastou 1 segundo, ó. Ele gasta 1 segundo para ir. 1 segundo para ir. Então, ele vai gastar quanto tempo para voltar? 1 segundo de novo. Porque não tem, a gravidade é 10, não tem resistência do ar, então o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, eu consigo ver que no topo ele gastou 1 segundo, porque no topo é quando a velocidade é zero. Então, quanto tempo ele gasta para passar de novo no ponto que ele partiu? Ele vai gastar 2 segundos, letra A. Então, olha, vou explicar direitinho aqui, ó. Pelo gráfico, vemos que depois de 1 segundo, ele está no topo. Logo, depois de 2 segundos, ele terá voltado para o ponto de partida. Justifiquei, ok? Então, no gráfico eu vejo que depois de 1 segundo ele está no topo, porque a velocidade é zero, por isso que eu sei, porque quando a velocidade é zero, e aqui a velocidade é zero, ó, esse gráfico é de velocidade vezes tempo, tá tocando esse ponto aqui, significa que V é zero. Então, se ele gastou 1 segundo para subir, ele gasta 1 segundo para descer. Ótimo. Vamos para a letra B. O que ele pede na letra B? Calcule de que altura H em relação ao solo a pedra foi lançada. Então, agora eu quero saber essa altura aqui, ó. Mas para mim saber essa altura aqui, eu tenho que saber essa altura que ele atingiu aqui, ou melhor, eu tenho que saber a altura total, né? Então, vamos voltar para o gráfico. Olha para vocês verem. Ele estava com uma velocidade de 10, joguei a bola para cima, chegou no topo, ele chegou a uma velocidade de 0 e depois ele caiu. Estão vendo que a hora que ele cai, isso aqui é ele caindo, ó. Isso aqui é o movimento de subida e esse aqui é todo o movimento de descida. Pauliane, por quê? Esse aqui é de subida e esse aqui é de descida. Por que a velocidade está negativa? Gente, porque a ida, que é a subida, é o meu movimento progressivo, velocidade positiva. E a volta, que é a minha descida, é o meu movimento retrógrado, volta, por isso a velocidade está negativa. Então, observem, quanto tempo ele ficou descendo? Qual que foi o tempo de descida? O tempo de descida foi do segundo 1 ao segundo 3. Então, o tempo de descida foi 3 menos 2 segundos, ou melhor, 3 menos 1 segundo. O tempo de descida foi de 2 segundos. Então, ele ficou 2 segundos descendo. Então, tem como eu calcular essa altura aqui, ó, da descida, que eu vou chamar de Hzão, ok? Que é a altura da descida, até o chão.
Então, qual é a altura da descida? H é igual meio de GT quadrado. Lembram dessa fórmula? Lá, fórmula da queda livre. Eu estou considerando só a descida agora, só a descida. Velocidade O dele na descida é 0. Então, qual é o H dele se ele demorou um tempo de 2 segundos? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40, por 2, 20 metros. Então, esse Hzão aqui é 20 metros. É a altura total, certo? Ah, Pauliana, mas ele não quer a altura total. Ele quer só essa alturinha aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso descobrir qual que é essa altura aqui, a galinha, ó. Porque eu tenho o Hzão. Eu tiro a galinha, eu vou descobrir o meu H, concordam? Eu descobri tudo na descida, agora eu preciso descobrir só esse daqui. Então, para me descobrir só essa altura aqui, o que eu tenho que analisar? Eu vou analisar agora a subida. Qual foi o tempo de subida? Foi o quê? 1 segundo, certo? Tempo de subida foi 1 segundo. Então, como é que eu descubro a altura da subida? A altura da subida, que é o H', que é só da subida, vai ser igual a meio de GT quadrado. O H' vai ser meio de 10, T foi 1 ao quadrado. O H' vai ser 10 por 2, 5 metros. Ótimo! Agora eu sei que isso aqui vale 5 metros. O que é esse Hzão aqui? Esse Hzão da descida, ele é igual ao H' mais o H que ele está perguntando. Então, 20 é igual a 5 mais o H. Então, o H vai ser 20 menos 5, o H vai ser 15 metros. Essa é a resposta da letra B, porque ele quer saber o H. Então, essa aqui é a resposta da letra B. O H vale 15 metros. Agora, calcule a altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo. A letra C. A letra C, quem que ele quer? A altura máxima da pedra em relação ao solo. Ele quer o Hzão. O Hzão nós já descobrimos. 20 metros. Entenderam, gente? Então, esse exercício, a gente tem que parar para analisar ele. E tem que prestar atenção nas informações, né? Então, ele já lançou a pedra de um ponto localizado a uma altura H. Ela vai lá em cima e ela vai para o chão. Então, tem dois movimentos. Um movimento é o lançamento vertical para cima, subiu. Gastou 1 segundo para chegar no topo. O outro é da descida, ele vai descer mais. Tanto que ele gasta o dobro do tempo. Para subir, ele gasta 1 segundo. Para descer, ele gasta 2 segundos. Por quê? Porque ele só subiu 5 metros, mas na hora de descer, ele desceu 20 metros. Ok? Então, a gente tem que analisar. Por isso que eu fiz aqui, olha. O movimento de descida é um movimento de queda livre, porque depois que ele chegou lá em cima, ele para, aí ele cai livremente, é um movimento de queda livre. Se eu tenho tempo, eu consigo descobrir a altura que ele caiu. E na subida, como é que eu calculo? Na subida também eu consigo calcular a altura, porque eu tenho tempo pelo gráfico. Quando ele para, eu sei que ele atingiu a altura máxima, então com o tempo eu descubro a altura da subida, certo? Então, atenção nesse tipo de exercício aí. Ele é um pouquinho mais complicado. Número 5. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beira da sacada de um prédio. A mesma coisa, ó, já saiu de uma altura. Já saiu de uma altura aqui. Com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com uma velocidade de módulo. Então, ele chega aqui embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Indique quanto tempo o projétil permaneceu no ar, supondo o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 e desprezando os efeitos de atrito sobre o movimento projétil. Gente, mesma coisa. Eu vou ter aqui o quê? Um movimento de subida, que é só esse daqui, e depois a descida, que é tudo. Ele quer 2 tempos. Ele quer o tempo de subida e ele quer também o tempo de descida. Por quê? Ele quer o tempo, o projétil permanece no ar. Então, ele não quer só o tempo para descer ou só para subir, ele quer o tempo total. Então, como que a gente faz? Então, vamos analisar primeiro a subida. O que a gente tem? VO igual a 10 metros por segundo. No topo, a velocidade final vai ser 0. No topo. E a gente tem que a aceleração da gravidade é igual a 10.
Vamos descobrir o tempo de subida? Então, eu posso usar V é igual VO, tá subindo, menos GT. V final é 0, VO é 10 e tempo, o G é 10T. Então, 10T igual a 10, T igual a 1 segundo. Então, 1 segundo é o tempo de subida. Ó, tempo de subida. É isso que ele quer? Não. Agora eu preciso descobrir o tempo na descida. Quais são os dados que eu tenho da descida? O VO da descida é 0, porque ele parou lá em cima. Agora é um movimento de queda. É 2 movimentos, um que sobe e um que desce. Quando ele sobe, ele sai com VO 0 e o lá em cima que... Desculpem, ele sai com VO de 10, lá em cima que a velocidade é 0. Quando ele desce, aí agora ele já tá parado lá, então o VO é 0 e ele tá falando que o V final dele é 30 metros por segundo. O G continua 10. Então vamos descobrir qual que é o tempo de descida? V igual VO, agora descendo, então é mais, GT. V, velocidade final dele é 30. VO é 0 mais 10T. 10T igual a 30, T igual a 30 por 10, 3 segundos. Olha o tempo de descida. O que ele quer? O tempo total. Qual que é o tempo total? 1 mais 3, 4 segundos. Certo? Ele podia ter pedido a altura também. Tá certo? Como é que eu calcularia? Tem como eu calcular a altura da subida e tem como eu calcular a altura da descida. Eu vou fazer isso aqui para vocês, tá? A altura na subida é igual meio de GT quadrado. A altura na subida vai ser meio de 10, o tempo da subida é 1. A altura na subida vai ser 5 metros. E a altura na descida? A altura da descida, que é a altura total, meio de GT quadrado. A altura da descida, meio de 10, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9 vezes 10, 90 por 2, 45. A altura da descida, 45 metros. Então, observem, tudo isso aqui tem 45 metros. Isso aqui tem 5 metros. Então, qual é a altura do prédio dele? 45 menos 5. Ele estava a uma altura de 40 metros, né? O andar que ele estava 40 metros do chão, ok? Não pediu isso, estou fazendo como complementar, porque eu podia ter pedido. Certo? Número 6. Uma bola é atirada verticalmente para cima em T igual a 0, com uma certa velocidade inicial, desprezando-se a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade constante dos gráficos abaixo, aquele que representa corretamente a variação do módulo de V com o tempo E. Primeira coisa, gente, lançamento vertical para cima, o movimento é um M, antes de eu olhar, é um MRUV. Eu quero um gráfico de velocidade em função de tempo. Como é que são os gráficos velocidade em função do tempo? Velocidade proporcional ao tempo. O gráfico é uma reta que pode ser assim, pode ser para baixo, pode ser assim, mas ela tem que ser reta, com inclinação constante, ok? Então, eu já sei que daí eu já elimino esse, porque não é parábola, e esse, porque não é parábola. Lembrei que o gráfico no MRUV de velocidade vezes tempo, ele nunca é parábola. Quem é parábola no MRUV? O gráfico posição em função do tempo, tá bom? Então, beleza, agora eu tenho que ver se o gráfico é esse ou esse. Ele saiu com uma velocidade inicial diferente de 0, porque ele foi lançado. Então, aqui ele tem uma velocidade diferente de 0, ele diminui, chega em 0, depois aumenta. Aqui ele sai com velocidade inicial 0. Então, não é o caso, né? Olha, ele sai com velocidade inicial. Então, esse aqui não pode, porque a velocidade inicial dele tá 0. Então, só pode ser a letra A. Movimento que ele tá subindo retardado, né? Porque diminui a velocidade para e ele começa a aumentar a velocidade. Certo? Pauliane, por que ele não está colocando velocidade negativa aqui? Porque olha aqui, a variação do módulo de V. Se ele não aparecesse módulo de V, o gráfico correto seria assim, ó, desse movimento. Para mostrar que, ó,
diminui a velocidade, chega em zero e começa a aumentar na subida. E fica negativo, porque ele está no movimento retrógrado. Mas como aqui ele pediu o módulo de V, ele só está postando o módulo, ele não coloca o sinal negativo. Porque ele não está considerando, né, o sinal para mostrar que o movimento é retrógrado. Ele fez um gráfico apenas do módulo. Então, presta atenção. Se não tivesse essa palavrinha módulo de V, o gráfico correto seria um que tivesse assim, ó. Nem tem essa opção aqui. Velocidade em função do tempo. Ele tem um movimento retardado, para no topo e depois volta. Voltando, a velocidade tem que ser negativa. Mas como ele quer só o módulo, aí ele mostrou um movimento retardado e um movimento acelerado, sem se preocupar se é progressivo ou retrógrado, porque ele quer só o módulo. Tá bom? Só lembrando, velocidade negativa não existe, ela só aparece pra gente para mostrar que o corpo, o sentido da trajetória, que o corpo está voltando. Continuando, número 7. Uma pedra deixada cair de um edifício leva 4 segundos para atingir o solo. Só deixou cair lá de cima. Desprezando a resistência do ar, escolha a altura do edifício. Então, H, esse é o mais fácil. Meio de GT quadrado, porque ele deixou cair lá de cima, VO é zero. H igual a meio de 10 vezes 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160 por 2, 80 metros. Esse é o mais clássico e o mais fácil aí do exercício de queda livre. Número 8. Em um planeta isento de atmosfera, então não tem resistência do ar, é vácuo, e onde a aceleração gravitacional em suas proximidades pode ser considerada constante, igual a 5, menor do que a da Terra, um pequeno objeto é abandonado em queda livre de determinada altura, atingindo o solo após 8 segundos. Então vamos lá. G igual a 5, tempo igual a 8 segundos, tempo de queda. Com essas informações, analise as afirmações. A cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta em 5 metros por segundo durante a queda. Verdade. O que significa 5 metros por segundo ao quadrado? Que em cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então essa é verdade. Vou marcar as verdades aqui. A cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros. Não tem nada a ver com deslocamento, isso é falso. A cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta em 4 metros por segundo ao quadrado durante a queda. Falso. O movimento é como aceleração constante. Quem está aumentando é a velocidade. Então, falso. A velocidade do objeto ao atingir o solo é de 40 metros por segundo. Não sei, temos que fazer. O que acontece? Ele gasta 8 segundos para atingir, então vamos ver qual é a altura que ele caiu. H igual meio de GT quadrado. H igual meio de G, que é 5, T, 8 ao quadrado. Então, vai dar H, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 5, dividido por 2. Dá 160. H igual a 160 metros. Agora, vamos ver qual que é a velocidade que ele vai ter? Já descobri a altura, então a velocidade que ele vai ter, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2GH. Qual a velocidade final dele? Sabendo que o VO dele é 0, mais 2 vezes G, que é 5, vezes H, que é 160. V é igual a raiz de 1.600. V igual a raiz de 1.600 é 40. Certinho. Então, esse é verdadeiro. 40 metros por segundo, a velocidade que ele tem ao atingir. Somente 1 e 4 são verdadeiras, tá? Então, para me saber a velocidade que ele chega no chão, eu preciso saber que altura que ele está caindo. Se eu tenho o tempo, eu consigo a altura. Depois eu jogo na torricela e eu descubro a velocidade que ele chega no chão, ok? Número 9. Quando se abre uma torneira de forma que sai apenas um filete de água, a área da seção reta do filete de água abaixo da boca da torneira é tanto menor quanto mais distante. É isso aqui que ele está querendo dizer, tá, gente? Aqui ela sai gordinha e depois ela vai afinando, ó. Ela vai ficando mais magrinha. Por que isso acontece? Certo? Então ela sai gorda e depois ela vai afinando. Quando ela vai caindo, gente, o que vai atuando sobre ela? A velocidade dela vai aumentando, certo? Porque a gravidade vai atuando.
Então, essa gota aqui já está com uma velocidade maior do que a que está saindo lá em cima. Porque ela já caiu alguns segundos e a velocidade dela já aumentou. Então, quanto mais tempo vai passando ela no ar, maior é a velocidade dela. Então, isso acontece porque, como a velocidade da água distante da boca da torneira é maior devido à ação gravitacional, para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. Verdade. Por quê? Conservação da quantidade de movimento, M vezes V. Se ele tem uma maior velocidade, né, para conservar a quantidade de movimento, a conservação da massa, a área dela fica menor. Então, isso acontece por causa do aumento da velocidade das gotas à medida que elas vão caindo, por causa da atuação da gravidade. Certo? Então, vamos lá. Questão 10. Uma torneira a 0,9 metros do solo, apesar de ter sido fechada, continuou pingando água a uma frequência constante. Então, vamos desenhar a torneira aqui. Tá aqui a torneira. Um observador notou que quando o primeiro pingo atingiu o solo, então tá aqui solo, primeiro pingo. O quarto pingo desprendeu-se da torneira. Então, aqui 2, aqui o quarto está saindo aqui, mais gordo, né, que a gente viu lá. Então, são 3, ó. Quando o quarto, então esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, quando o primeiro chegou no solo, o quarto saiu de lá. A torneira está a 0,9 metros. Aí ele fala, considere que os pingos têm a mesma massa e que quando deixam a torneira apresentam velocidade inicial nula. Desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar corretamente que a velocidade dos pingos é igual à gravidade. Não. Eles saem com velocidade inicial 0 e em cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. A gente não sabe quanto tempo passou, então eles não têm velocidade igual da gravidade. Falso. Quando o primeiro pingo atingiu o solo, o segundo estava a 0,6 da torneira. Não dá para me saber isso ainda. Vamos ver a outra. Quando o primeiro pingo atingiu o solo, o terceiro estava a 0,3 do solo. Vamos ver as outras, né? Porque eu não consigo descobrir isso daqui, porque eu não sei de quanto em quanto tempo tá pingando uma gota. Ok? Eu só sei a altura total e eu consigo descobrir o tempo. Como eu tenho a altura total, eu consigo descobrir esse tempo que passou daqui para cá. Né? Aí eu posso dividir o tempo por 3, mas vamos ver as outras opções para mim não ter que fazer esse tanto de conta. O que eu posso dizer aqui? Que a velocidade, à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Então, a velocidade do primeiro é maior do que a velocidade do segundo, que é maior do que a velocidade do terceiro, que é maior do que a velocidade do quarto. Do quarto é 0, né? Então, à medida que o tempo vai passando aqui, ó, a velocidade deles, eles vão ganhando velocidade, porque o movimento é acelerado. Então, a energia cinética do terceiro pingo, energia cinética, está associada diretamente com a velocidade. mv² sobre 2. Do terceiro pingo, é menor do que do quarto? Não, é maior. Do terceiro é maior do que do quarto, por causa da velocidade. Então, letra E, a energia cinética do terceiro é maior do que a do quarto? Verdade, do terceiro é maior do que a do quarto, letra E. Né? Eu nem preciso de verificar esses dois valores aqui, porque eu já achei uma verdadeira que é mais fácil. Ok, gente? Se eu quisesse descobrir isso aqui ou isso aqui, o que a gente teria que fazer? Teria que fazer o seguinte, descobrir o tempo para cair dessa primeira gota até dessa primeira gota sair daqui e chegar aqui, uma altura de 0,9. Eu ia usar H igual a meio de GT², ia descobrir o tempo. Esse tempo, considerando que essa gota ainda está presa aqui, esse tempo foi um intervalo para cair 3 gotas, né? Essa e essa. Ou melhor, foi dividido em... Esse tempo foi dividido em quantos intervalos iguais? 1, 2, 3 intervalos iguais. Porque é a taxa que está caindo, porque falou que está numa frequência constante. Então, cai uma gota, cai outra gota, cai outra gota, sempre no mesmo intervalo de tempo igual. Aí a gente ia ter os intervalos de tempo aqui de uma para outra. Aí, com o tempo... a gente ia conseguir descobrir essas alturas aqui, tá bom? Então, o passo seria esse, mas a gente já achou uma que é a correta, que tá falando da energia cinética, eu nem preciso de testar as outras possibilidades, ok? Então, com isso a gente encerrou a nossa lista aí de queda livre.